Eu quero, nesse instante, deixar registrado aqui a alegria do meu coração em poder retornar aqui, como eu já havia dito, e estar junto do pastor Antônio Raimundo, do ministério local, da sua família, é sempre um privilégio. E quando foi ontem, no Templo Central, nós recebemos a escala de doutrina para esse mês de setembro. É algo que vem acontecendo desde o mês de julho. Todo o campo de Betim, todas as filiais, está recebendo um ministro para cooperar com o pastor local e trazer uma palavra doutrinária de reflexão para a igreja do Senhor. E quando eu olhei a minha escala, o primeiro compromisso seria para cá hoje. E eu fiquei muito feliz, porque reencontraria os irmãos e juntos nós iríamos cultuar o nome do Senhor. Eu fico honrado de poder estar aqui e de juntos aprendermos a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidá-los, irmãos, para que abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 55 e o versículo de número 17. Salmo de número 55, o versículo de número 17. Depois nós vamos ler Provérbios, capítulo de número 8, também o versículo 17. Os irmãos encontraram? Então vamos ler essa palavra. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Mais uma vez, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Provérbios capítulo 8 e o versículo de número 17. Glória a Deus. Provérbios capítulo de número 8 e o versículo de número 17. Assim está escrito: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam, encontrarão. Amém? Podeis assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta e volte, por gentileza, a sua atenção para cá. Irmãos, eu tenho caminhado bastante pelo vasto campo de Betim, e o fato de eu não pastorear igreja, mas tendo a responsabilidade de cuidar da diretoria da Escola Bíblica Dominical do campo, também cuidando da diretoria do Departamento de Missões Boa Semente do Campo, parte também da assessoria do nosso presidente, e recentemente agora assumimos na convenção a presidência do Conselho de Missões na nossa convenção estadual.
Então não pastoreio, mas tenho essas funções, esses compromissos de muita responsabilidade, mas por bondade e graça de Deus, nós estamos cooperando com o ministério, e a minha escala de doutrina, ela sempre tem um número maior de participação, pelo fato de não pastorear, e tenho rodado bastante o campo, muito. E eu tenho dito aos pastores, eu tenho dito às igrejas, que o culto de doutrina é um dos cultos mais preciosos da igreja. Eu tenho dito que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, já completado agora 114 anos em solo brasileiro, e a nível Ministério das Assembleias de Deus em Betim, prestes a completar agora 87 anos em novembro, que nós temos 2 cursos teológicos da mais alta relevância e da mais alta importância para a igreja. Preste bem atenção nisso aqui. Quando eu falo desses 2 cursos teológicos, eu falo também que eles são 0800, 100% grátis, que é o culto de doutrina, onde nós temos a oportunidade de receber as orientações do nosso pastor local, que sempre trará para nós uma palavra de instrução, de confrontação, de orientação, de edificação e de consolação. Mas temos também a oportunidade ímpar de desfrutar da nossa querida e insubstituível escola bíblica dominical. E a gente tem a oportunidade de cada faixa etária, desde o berçário até a melhor idade, e é por isso que o saudoso e inesquecível pastor Antônio Gilberto já dissera: a escola bíblica dominical, ela é, sem dúvida, a maior faculdade de ensino do mundo, porque ela é a única faculdade que pega a criança desde o berçário, passa com ela por todas as faixas etárias, até transportá-la para a eternidade. Então nós temos esses 2 cursos, ou essas 2 frentes teológicas e aprendizado, que sempre foram uma riqueza para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O culto de doutrina, palavra ensinada à Igreja do Senhor. E aí, quando eu reporto sobre essas 2 frentes de ensinamento, eu não posso deixar de expressar que é uma oportunidade que a igreja tem de ser edificada, ensinada em todos os aspectos, porque o que se ensina no culto de doutrina é a palavra de Deus. O que se deva ensinar no culto de doutrina é o ensino normativo, a palavra de Deus revelada para o nosso bem e o próprio estar. Alguém, por alguns anos, por falta de entendimento, às vezes compreendiam errado, pensando que culto de doutrina é aquele culto que apenas o pastor fala. Ele fala, que não pode, mas ele nunca explica por que não pode.
E alguns cresceram com esse conceito. Mas depois as coisas foram tomando uma outra visão, uma outra proporção. A teologia propriamente dita, ela veio trazendo um esclarecimento mais claro. E qual que é o conceito da palavra doutrina? É nada mais, nada menos do que o ensino normativo da palavra de Deus para o bem-estar dos membros do corpo de Cristo. Então são normas ensinadas, orientadas, para que a igreja continue na sua caminhada, crescendo, evoluindo, gerando, produzindo e também se fortalecendo no poder da palavra do Senhor. Nós entendemos que a logística mudou um pouco. Nós entendemos que os anos passaram e a gente sabe que é um tempo, não falo isso como crítica, mas houve um tempo que era um dos cultos mais concorridos, o culto de doutrina. Era um dos cultos concorridos porque a membresia entendia que faltar o culto de doutrina era uma perca muito grande. Estava perdendo a oportunidade de estar junto do pastor, junto da família e recebendo orientações bíblicas. Então a logística era diferente, era um culto mais concorrido, era um culto mais desejado. E quando eu falo disso, eu falo com propriedade do que eu vivi. Eu vivi esse tempo. Eu estou caminhando para completar 57 anos de idade, e fez 5 anos que Jesus guardou a minha mãe. A minha mãe descansou com 94 anos. Dos 94 anos foram 73 anos na Assembleia de Deus. Criou 17 filhos com muita dificuldade. Dos homens eu sou caçulo. Éramos 17, hoje somos apenas 9. E eu e meus irmãos, nós fomos criados dentro dessa contextualização assembleana. Nosso berço foram a Assembleia de Deus. Desde 7 anos de idade, mesmo ainda como criança, a minha mente traz a lembrança de um tempo muito distante, Belo Horizonte, bairro da Serra do Capivari, mais precisamente acima do Hospital Evangélico, e ali morávamos. Barraco simples, um tempo de muita pobreza, de muita escassez, sem conforto, sem luxo, sem dinheiro e sem beleza, mas o pão não faltava em casa. Meu pai sempre um homem muito íntegro, trabalhador, a minha mãe pela mesma fórmula, mas com toda essa escassez e dificuldade, Jesus morava lá em casa. Jesus morava lá no barraco com a gente. E a gente cresceu nessa auréole assembleana. Culto de doutrina muito frequentado. E os templos antigos, o megafone colocado do lado de fora, quando se tocava os hinos antigos de Otoniel e Osiel, Irmãs Falavinha, Trio Alexandre, Curió e Canarim, Valdomiro Silva, aquela geração antiga, que boa parte já está com o Senhor, e às 18 horas aproximadamente o megafone já era colocado do lado de fora, e aquele som ecoava muito longe, e qualquer assembleano entendia, está na hora de ir para o banho, se preparar para ir para o culto de doutrina. Tomávamos um banho, não era um chuveiro bom, era um chuveiro de lata, eu lembro, o sabonete era o Lux, e não tinha muita coisa boa, aquela bucha bem forte para limpar o corpo, não é? Um biscoitinho Maria,
com café com leite para fortalecer. E vamos nós, papai, mamãe e os filhos, para o culto de doutrina. Os pastores dos meus pais foram o pastor Mamélio Ferreira Leite, foram o pastor Euclides Moraes Batista, pastor Anselmo Silvestre, o nosso inesquecível patriarca, entre outros pioneiros, homens simplórios, que não tinha bacharel, não tinha teologia, não sabia falar bonito, o português não era tão polido, mas quando eles abriam a boca, Deus abria o céu. Quando eles falavam, Deus falava através da boca dele. A igreja era edificada, a igreja andava no temor do Senhor, a igreja crescia e a igreja avançava. Finalizando essa parte introdutória, já vou aplicar o texto. Estou dizendo isso só para você entender que o culto de doutrina na Igreja Evangélica Assembleia de Deus não é uma invenção humana, é um presente de Deus para edificar a igreja, fortalecer o seu povo e a igreja continuar a sua marcha gloriosa. Me recordo que em 2011 estivemos em Belém do Pará. Estava completando o primeiro centenário da nossa igreja evangélica, a Assembleia de Deus no Brasil. Fomos com uma comitiva muito grande de pastores para celebrar os 100 anos ali na igreja mãe, aonde tudo começou. E me recordo que quando chegamos no aeroporto às 3 horas da manhã, nós fomos recebidos pelas belemitas. E quem são as belemitas? São as irmãs do círculo de oração da igreja mãe. A cultura da igreja em Belém do Pará e do círculo de oração é cada serva de Deus com seu pandeiro, com a sua acordeon, uma orquestra que você não tem como se render em lágrimas por ver aquela performance tão bonita que as irmãs do círculo de oração usam ali em Belém do Pará. Chegamos no aeroporto, parecia que era um cenáculo, porque o Brasil Assembleano estava chegando para celebrar o primeiro centenário da igreja no Brasil. Por ali ficamos 3 a 4 dias, estádio do Mangueirão, Paissandu, dava 17 horas, as autoridades já mandavam fechar o estádio, porque aproximadamente 120 mil pessoas glorificando a Deus, superlotação total. E por ali passamos todo aquele período, visitamos casa de Celina de Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo, que hoje é o Museu do Centenário da Assembleia de Deus no Brasil, onde é uma casa muito linda, de 2 pavimentos, onde você vai encontrar todo o relicário que os pioneiros usaram, que eles puderam resgatar da história, você vai encontrar ali. Eu estou abrindo isso aqui, já vou aplicar o texto para você entender do que eu estou querendo lhe dizer. Não era idolatria e nem romaria, mas tomado de uma emoção, de uma gratidão tão grande, por entender o peso da história da igreja, por entender o presente que recebemos do Senhor a nível da escola dominical e do culto de doutrina que os nossos pioneiros deixaram para nós, e começaram com 2. Hoje somos milhões, estatisticamente, em todo o solo brasileiro. E Deus deu essa base, o Senhor colocou essa estrutura desde as gerações passadas até a presente, para conservar a importância desse culto. Hoje a gente entende que a logística mudou. Houve um tempo que apenas os maridos trabalhavam, não que as esposas não trabalhavam, mas hoje mudou, as esposas trabalham, os filhos estão na faculdade, aqueles que trabalham de turno, e a gente sabe que mudou muito, mas somos sabedores também que há uma pleide muito grande de desigrejados, principalmente depois da pandemia. Se formos fazer uma análise, muita gente não voltou para a igreja.
Então a gente precisa olhar essa questão e entender que existem esses pontos, esses altos e baixos. Mas ainda tem uma grande turma de remanescentes que ama o culto da palavra, que ama o culto de doutrina e que ainda tem prazer de aprender a palavra do Senhor. Pois bem, queridos, nessa noite eu gostaria de conversar um pouco com você, gostaria de conversar um pouco com os irmãos sobre a importância e a relevância do ministério da oração. Quero conversar um pouco com você. Eu estive orando, buscando de Deus uma direção, uma palavra, e esse assunto ele tem ardido no meu coração de alguma fórmula por entender sobre o que fez um homem da envergadura do rei Davi, o que fez um homem com um currículo tão pesado, a posição que ele estava, maior rei de Israel, estrategista, rei, comandante, servo do Senhor, cancioneiro, escritor, chefe de família, súdito sobre o seu comando, cadeira de rei, coroa na cabeça, cedro na mão e, sobretudo, a unção e a graça de Deus sobre a vida dele. Tirando parte do currículo dele, no aspecto de um homem comum, veio ao meu coração um pensamento: o que levara Davi verbalizar, escrever, preste atenção nisso aqui, para deixar para o meu e para o seu entendimento, ele abriu segredos do seu coração e deixou verbalizada, impresso no Salmo, falando sobre a sua vida devocional, a maneira com que ele caminhou com Deus e, sobretudo, a sua dependência com o Senhor. Preste bem atenção que o professor é chato. Ao lermos o versículo 17, deixa-nos a impressão que está fora de ordem. Pelo jeito ele precisaria começar dizendo assim: de manhã, meio-dia e à tarde. Mas por que causas ele iniciou dizendo de tarde, de manhã e ao meio-dia? Mas isso aqui não vem ao caso. Ele deixou claro para mim que ele tem 3 horários disponíveis. Preste atenção nisso aqui. Ele tem 3 horários disponíveis. E dentro desses 3 horários disponíveis, com todas as ocupações que ele tinha como rei de Israel, estrategista, chefe de família, à frente de uma grande nação, comandante geral de exército, com toda essa envergadura, ele conta para mim que de tarde, que de manhã e ao meio-dia ele ora. Eu entendo que ele está dizendo para mim e para você assim: olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu só faço e eu só tenho porque Ele está acima de mim e eu sou dependente dEle. Você está entendendo? Seria mais ou menos assim: as minhas credenciais, as minhas habilidades, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, eu só sou o que sou
Eu só faço o que faço porque Ele está em mim e aí eu consigo fazer. Aí quando Ele coloca isso, Ele vai colocar para mim e vai dizer assim: olha, se eu não valorizar a minha vida devocional, que é individual, automaticamente eu vou apenas ser, mas eu não vou ter. Entenda que há duas vertentes nessa questão. Uma coisa é eu ser, outra coisa é eu ter. E Ele está dizendo para mim: olha, eu só consigo ser tudo isso se eu valorizar esses princípios e valores que o meu Deus me deu. Então Ele abre o coração e me diz assim: olha, eu oro à tarde. Ele não conta quanto tempo ele orava, mas Ele está dizendo que Ele orava à tarde. Mas Ele depois diz assim: de manhã também eu oro. Ele não fala qual é o tempo de oração, mas Ele conclui dizendo: mas ao meio-dia também eu oro. Olha a minha mão grande e os meus 3 dedos. Eu tenho 3 horários disponíveis. Dentro desses 3 horários disponíveis, eu tenho todas as minhas ocupações. Mas dentro de todas essas ocupações que eu tenho, eu não me descuido de orar pela manhã, eu não me descuido de orar ao meio-dia, e à tarde também eu não abro mão de orar. Você consegue me entender até agora dizendo um amém? Então continue olhando para cá. Quando eu estava analisando tudo isso, o querido Espírito Santo me levou lá em Provérbios 8:17, que nós lemos também. Deus falando através de Salomão, pai de Davi. O que Deus falou? Eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam não terão dificuldade de me encontrar. Vou repetir: eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam não terão dificuldade para me encontrar. Aí eu finalizo essa parte para você entender que eu fico convencido, pastor Antônio Raimundo, que Deus está dizendo assim: eu desejo muito relacionar contigo, antes que você chegue aqui, antes que você atravesse o Jordão, como foi cantado o hino aqui, lá do outro lado. Então antes que você passe para o lado de cá, o maior desejo meu é se relacionar contigo. E o viés mais rápido é através da oração, comunicação, diálogo, feedback. E esse viés, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente emérito da Convenção Geral, ele diz que é tão importante o ministério da oração que são 2 vias, é a que sobe e a que desce. Então, se eu orei com entendimento, orei com pureza de coração, com fé e crendo, olha isso aqui, a oração sobe, e aquele que ouve, atenta e desce pela outra via a minha resposta. Preste atenção. A resposta nem sempre virá daquilo que eu quero. Eu preciso entender que o ministério de oração, ele tem os seus predicados, e eu preciso entender uma vertente que eu não posso esquecer para me não frustrar. Não que Deus me frustre, jamais. Mas a oração, mediante ela feita, ela vai a curto, a médio e a longo prazo. Vou repetir para te encorajar: a curto, a médio e a longo prazo. Quando eu me encaixo dentro dessas vertentes, eu descanso em entender
ele vai me responder rápido, ele vai demorar um tiquinho, ou ele vai demorar um tantão. Pegou? E tem hora que ele vai me responder sem palavras. Como? Em silêncio. Mas ele não vai deixar de te falar através das placas e sinalizações que a vida nos oferece. Por exemplo, eu estou vendo a placa do Jovem Avante por Cristo, estou vendo uma placa Adolescentes Fonte de Vida, estou vendo a placa Crianças Ovelhinhas de Jesus, as Irmãs Heroínas da Fé, e estou vendo o coral Trono de Louvor. Está sinalizando para mim que ali tem, ali tem, ali tem, ali tem, ali também tem. Então, se ele não falar nada, fica tranquilo que placas vai aparecer. Se não tiver ninguém para usar, ele vai usar um mudo para falar comigo ou contigo, mas sem resposta a gente não vai ficar. Deu para entender até agora? Culto de doutrina é isso aqui. E meu patriarca está sentado na minha retaguarda. Eu não posso falhar aqui na fala, porque senão ele puxa o meu paletó. Culto de doutrina é para fazer eu e você pensar, analisar, examinar e entender o conteúdo e a relevância. Avancemos um pouco mais. Davi continua dizendo para mim e para você assim: olha, eu falo com Deus que não cochila, eu falo com Deus que não dorme, e eu falo com Deus que não tem amnésia. Vou repetir: eu falo com Deus que não dorme, eu falo com Deus que não cochila, e eu falo com Deus que não tem amnésia. Parece-me que eu vejo Davi dizendo isso. Por quê? Porque ao completar o versículo 17, depois que ele mostra para mim e para você o devocional dele de tarde e de manhã ao meio-dia, que ele ora e ele clama, ele vai finalizar o versículo 17 dizendo assim: e ele me ouvirá. O que ele está dizendo? Se eu buscá-lo pela manhã, ele me ouve. Me ouviu. Se eu voltar lá ao meio-dia, ele continua ouvindo. Se eu voltar lá à tarde, ele vai continuar me ouvindo. Aí Deus fala através de Salomão: se eu perder o sono de madrugada, ele está acordadão me ouvindo da mesma maneira. Você entendeu? Então Davi, ele apresenta essas questões. Vamos para frente. Culto de doutrina, ensino bíblico, palavra de Deus. Eu estou convencido, irmãos, biblicamente, teologicamente, sistematicamente, que a tarde caiu. As trevas já cobrem o planeta Terra. Ficou para minha, ficou para a sua, ficou para a nossa geração contemplar a olhos nus o desfecho final de toda a história bíblica. Ou seja, Jesus nunca esteve tão perto de regressar como nos dias atuais. Olha isso aqui. Está cumprindo paulatinamente, verdadeiramente, as Escrituras na íntegra. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Um tapete dentro de uma sala precisa de uma lavagem. Talvez não dá tempo de lavá-lo, mas as donas de casa, as servas do Senhor, ou até mesmo independente do sexo masculino ou feminino, vai querer manter o tapete limpo. Preste atenção nisso aqui. Não dá tempo de lavar, mas eu vou retirá-lo do lugar, seja no alpendre ou no terreiro, como queira,
eu vou pegar nas pontas desse tapete e vou dar uma sacudidela nele, balançá-lo firmemente, para que tudo que estiver em cima caia e o tapete fica para usar de alguma maneira até que eu lave ele. Aí você vai dizer: de que o senhor está falando? Você vai entender. Na pandemia, deixou para mim uma impressão, parece que o Senhor, Ele pegou o planeta Terra, como a gente se pega um tapete, e deu uma balançada no planeta Terra. É ruim falar daqueles dias sombrios e angustiantes. Me recordo, juntamente com o nosso presidente Fernando Águia, também lá, mais tarde o maestro Hélito com o teclado, pastor Neemias Ribeiro. Havia um revezamento, foram 8 meses interruptos de live, para abastecer os lares com cultos, palavra, louvor. E quando saíamos para fora da Bandeirantes, 8 e pouca, parecia uma madrugada, e você olhava no relógio, não era nem 9 horas da noite. Todos nós vivenciamos aquele tempo sombrio, de percas e de coisas terríveis, que não é bom nem me lembrar de tão ruim que foi. Mas olhando na esfera espiritual, a impressão que ficou que foi isso que Deus fez, para dizer aos poderosos, entre aspas, para dizer às autoridades e à medicina, que o poder não está nas mãos deles, mas o poder está na mão do Todo-Poderoso. Aí você vai dizer: saiu do assunto. Não saí, estou voltando. Quando eu falo de tudo isso, eu falo que está muito claro a vinda de Jesus. Mas quando mais vai se aproximando a vinda do Senhor Jesus, alguns princípios, alguns valores, algo que fez tão bem para a igreja, algo que trouxe a igreja até aqui, a herança que recebemos dos nossos pais, daquelas pioneiras, algo que recebemos daquela igreja que era pequenininha, aos olhos humanos, sem nenhuma influência diante das autoridades, seja qual fosse, mas aquele grupo de mulheres e de homens simplórios manteram uma vida de oração, manteram uma vida de devoção, de piedade, e não abriam mão da vida de oração. E a igreja veio sendo conduzida até aqui, e eles entenderam a relevância do que é ter uma vida de oração. Entenda que isso perpassa pela vida pessoal, familiar, conjugal e congregacional e ministerial. Havia essa consonância entre o púlpito e o corpo e o púlpito. E vou dizer para vocês uma coisa: uma das fotos mais bonitas que tinha, irmão Davi, naquela época, mas que não tinha, porque a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Eu estou falando para internautas que me ouvem, o mundo está me ouvindo aqui agora, e deixa a minha saudação fraterna a todos. Mas aquela geração não tinha esse conforto do avanço da tecnologia. Mas a foto mais bonita, pastor Antônio Raimundo, se ouviu, era toda a igreja de joelho, o púlpito de joelho. E a Assembleano Antigo tinha 2 identidades, que era o cartão de membro, que era carimbado nos cultos de membro, portas fechadas para tratativa. E quando as portas se abriam, era a semana da ceia, e o cartão de membro era fiel, e eu guardei de mamãe de lembrança. E quando eu olho, eu choro de saudade e de ver o quanto ela era zelosa com aquele cartão de membro. Mas tinha uma outra identidade: o lenço. Eu perguntava para a mamãe, eu era guri de 8 anos, eu falei: mãe, por que coloca lenço dentro da Bíblia? Por que coloca uma fralda bem passadinha com ferro de brasa e talquim com pum? Ela dizia: porque a gente está indo para o culto de oração,
e a gente vai chorar na presença de Jesus. Quem lembra do lenço? Deixa eu ver. Alguém carrega o lenço ainda? Hoje tem as toalhas bonitas, né, mano? Eu ganho tantas. Quem sente saudade do lenço? Deixa eu ver. Tá saudade ou não dá? Eu estou falando para algumas gerações congregadas aqui. Vamos avançar para me finalizar. Os tempos passaram, aquela geração já se foi, a igreja cresce, avança, mas hoje a gente tem muita coisa que não tinha necessidade de ter, mas muita coisa boa foi embora e que está fazendo muita falta, e é exatamente disso que eu estou tratando aqui. Hoje se fala muito de oração. As nossas bibliotecas estão abarrotadas sobre encorajamento sobre oração. Não sou contra, sou amante dos livros e durmo entre eles de tanto amor que eu tenho pelos livros. Quer me fazer feliz? Me dê uma gravata e me dê um livro que eu fico feliz. Hoje não é por falta de livros, não é por falta do avanço da tecnologia que fornece para mim, para ti, seja em PDF, seja como for. Mas eu penso que hoje é muito mais pela atitude, pela tomada de decisão, em entender que a gente precisa voltar para um lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Davi apresentou para mim 3 horários: tarde, meio-dia e de manhã. Deus falou através de Salomão: eu amo os que me amam, mas os que de madrugada me buscam não vai ter dificuldade para me encontrar. Aí, pastores, eu cheguei a um consenso, e presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Eu fiquei convencido que os horários estão disponíveis, mas os intercessores estão indisponíveis. Vou repetir: horários disponíveis, intercessores indisponíveis. Por quê? Eu estou muito ocupado. Por quê? Depois eu oro. Por quê? Orar dá trabalho. Por quê? Orar o joelho dói. Mas foi feita uma pesquisa recente, e não é fake, que o brasileiro, ou o ser mortal no mundo inteiro, ele consegue ficar 9 horas praticamente quase que interruptas na frente de uma tela do celular. Estamos doentes? É crítica? Não. Mas é aquilo que o pastor Josué Gonçalves ele fala: olha, aquilo que estava muito longe foi trago para perto, e aquilo que estava muito perto foi levado para longe. Aí eu fui entender do que se tratava. Ele disse: naquele tempo a gente não tinha isso, mas a gente não abria mão da vida de oração. Hoje a gente tem tudo isso que os nossos pais não tiveram, mas a oração já não é mais relevante. E aonde é que nós estamos perdendo as nossas maiores batalhas? Onde é que a igreja está perdendo as suas maiores batalhas? Por que que o número de desigrejados crescem? Por que que o número de batizados com o Espírito Santo vai crescendo? Estamos numa decrescência muito grande. E olha que eu estou tratando apenas de 2 vertentes, sem críticas, mas você sabe que tem muitas coisas acontecendo nos bastidores, dentro dos nossos lares, porque a gente abriu mão disso aqui. Diga comigo bem forte: horários, bem forte, horários disponíveis, intercessores indisponíveis. É verdade ou não é? Estou finalizando.
Não vim para exortar e nem... Não, meu pastor está aqui. Mas eu vim numa missão, estou tratando do culto de doutrina e estou falando com propriedade daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi, e penso que eu não estou errando em falar. Eu não vim criticar, eu vim te encorajar. E o meu encorajamento nesse culto de ensino é para te dizer que oração ainda resolve. Oração ainda resolve. O mecanismo mais precioso é a oração. Vai no aspecto pessoal, o quarto de guerra. Jesus falou: entra para o teu quarto, feche a tua porta e ore, porque aquele que te vê no secreto, ele te recompensará. A igreja primitiva orou na coletividade. Então a igreja conseguiu se manter de pé porque ela andou de joelho. As crises sempre existiram. Os dias sombrios sempre existiram. Mas muitas batalhas foram vencidas porque não abriam mão desses horários. Eu oro de manhã, mas se ele não me responder, eu volto ao meio-dia. E se ele não me responder ao meio-dia, eu oro à tarde. De noite também eu oro. Mas se eu perder o sono de madrugada e for falar com ele, ele vai me ouvir da mesma maneira. Os horários estão disponíveis. Mas Ezequiel 22:30, Deus disse assim: procurei um homem e não achei. Você já parou para pensar nisso? O que é Deus olhar lá do alto céu e procurar e não achar um homem para que estivesse na brecha? E eu acho que hoje dele está olhando e está vendo isso com mais dificuldade ainda no aspecto de não me encontrar. Finalizo. Se a gente conseguir voltar pelo menos 15 minutos, amanhã a gente vai ter desejo de orar 20. Se a gente orar 20 amanhã, depois da manhã a gente vai querer orar 25. Porque orar não é suplício. Orar não é nada penoso. E deixa eu te dizer uma coisa para te confortar. Oração é privilégio. Você está conectando com o céu, com Deus. Eu estou falando com o céu, com Deus. Isso não é historinha, não, é uma realidade. Por exemplo, quem aqui já teve resposta de oração e sabe que foi resposta de oração? Levante a mão, deixa eu ver. Vale a pena ou não vale? O método é o mesmo. Por que é difícil? Eu sei que não é fácil. Eu falar aqui 1 hora, agora estou falando para os irmãos, é uma coisa. Falar 1 hora para as redes sociais é uma coisa. Mas viver na prática eu sei que é outra coisa. E o próprio Cristo passou por isso. Lá no Getsêmani, quando ele viu a carga pesada do pecado sobre os ombros dele, ele chamou os discípulos: venham orar comigo pelo menos 1 hora, porque a carga estava pesada. Então entenda que o Senhor, Ele sabe o quanto é difícil orar, mas Ele sabe também, se eu começar, Ele vai me ajudar a chegar até no final. O segredo da oração não está no começo dela, o segredo está no perseverar na oração. Eu começo, mas eu tenho que perseverar. E a gente está perdendo as nossas batalhas, pastor, nesse trajeto do não perseverar. Eu começo, mas não persevero. Você lembra de Daniel? Deus disse para Daniel: Daniel, quando você propôs no teu coração em orar, olha isso aqui, está na Bíblia, eu já tinha levantado para mandar a resposta. Só que houve batalhas no mundo espiritual.
E o Senhor envia os anjos, batalha e a vitória chega. Entenda essa realidade. Já de Bíblia fechada, Deus disse para João: saiu ileso do tacho de azeite quente na ilha de Patmos. O cordeiro falou: sobe para cá. E o Senhor mostrou para João tudo o que ele podia mostrar na eternidade. Mas tem algo, pastores, que eu fico encantado, que quando João ele veio passando na ponta do altar, a Bíblia fala que ele viu taças de ouro no altar, na ponta do altar. E João não perdeu a oportunidade de perguntar o que era aquilo, mas sobretudo o que era, o que estava dentro do recipiente, dentro das taças. E João perguntou: o que é? E o cordeiro respondeu: essas são as lágrimas e as orações dos santos. O que eu quero dizer com isso? Uma oração sincera, ela tem endereço certo. Uma oração com lágrimas, ela tem endereço certo. Uma oração sincera, ela move a mão de Deus. E a oração que ele não responde, não é porque ele não quer responder, mas está no arquivo de Deus, como gotas de lágrimas. Tem hora que não dá para orar falando. E quem aqui já orou com lágrimas descendo, misturada com angústia e a boca mexendo igual Diana? Não são poucos de nós que já oramos assim. Mas o Espírito Santo intercede por mim e por você. Quer saber a tônica do culto de doutrina hoje? Os horários estão disponíveis, mas eu estou indisponível. Mas é uma questão de escolha. Você quer ocupar esses horários de novo? Eles estão à sua disposição. Seja de manhã, seja o meio-dia, seja à tarde, seja à noite. Se você perdeu o sono, hora de madrugada também, porque é o mesmo Deus que te ouve de manhã, é o mesmo que ouve ao meio-dia, é o mesmo que move à meia-tarde, é o mesmo que ouve à noite e é o mesmo que ouve de madrugada. Você crê nesse Deus? Um grande ator norte-americano aceitou a Cristo, o Evangelho, e amou o ministério de intercessão. E ele disse assim: olha, quando você for orar, faz o seguinte: quando você for orar, dormir, você dobrou o joelho e orou. Orou. Então você vai pegar o seu sapato, ou a sua sandália, ou o seu chinelo, joga lá debaixo da cama. Você orou, foi se deitar, mas joga lá debaixo da cama e dormiu. Quando você levantar, você vai ter que ajoelhar de novo para pegar a sandália de baixo, ou o chinelo. Então você já aproveita e já ora. Entendeu? Porque você vai ter que ajoelhar mesmo, então já aproveita e fica ali e ora, porque Deus ele vai te ouvir. Então oremos, voltemos ao ministério da oração, e aquele avivamento, aquele derramamento do Espírito Santo virá de novo sobre cada um de nós. Nossas famílias serão restauradas. O Brasil, a nação, precisa das orações da igreja. O mundo vai cambaleando a passos céleres para dias difíceis e tenebrosos, mas todas as vezes que a igreja foi convocada para orar, Deus se levantou do trono e moveu pelas suas mãos poderosas. Que Deus te abençoe. Faça como o grande filósofo John Piper. Ele disse: olha, um cristão de joelhos, ele sempre enxergará mais longe do que um bom filósofo na ponta dos pés. É de joelho que a gente vai chegar lá. Deus te abençoe. Outro dia eu canto porque a prudência já mandou eu parar. Vou falar para um bom assembleano. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.